Vamos ver o novo mangá do Gege. O que será que ele preparou agora? Afinal, depois do fim conturbado de Jujutsu, com certeza ele parou pra fazer algo diferente. Pra tirar Jujutsu da cabeça e ter uma experiência nova e diferente. Saiu o primeiro capítulo da continuação de Jujutsu Kaisen, escrito por Gege Akutami e desenhado por essa pessoa aí que eu não sei pronunciar o nome. Mas que, diga-se de passagem, desenha muito bem. E bem, quando eu vi que Gege ia fazer um mangá novo, eu realmente pensei que não ia ter nada a ver com Jujutsu, porque Jujutsu tem alguns problemas no final, né? Ele torna no fim da obra uma água com açúcar chata, com morte falsa, personagem voltando do nada, pra não fazer nada, inclusive. E, enfim, também tem os problemas de sempre de Jujutsu, como o ritmo acelerado demais, os personagens robóticos que não conversam direito, não tem química, é um maldito capítulo que só tem ladainha irrelevante e por algum motivo a Mei sendo uma pseudo-heroína no final matando uma velha random que ninguém liga e não faz diferença nenhuma. Papel foi gasto pra fazer isso, árvores morreram e não significou nada. Enfim, é inegável que o Jujutsu teve seus feitos e problemas e decepcionou muita gente, eu incluso, já que por mais que eu acho que tem pontos positivos no fim do Jujutsu, deixou muito a desejar. Mas por tudo isso, porque o próprio Gege falou que não estava tão satisfeito com o fim do Jujutsu, eu imaginei que ele ia fazer outra coisa diferente, voltar com outro universo. Não ia voltar pra Jujutsu, pelo menos não por enquanto, mas aparentemente o pesadelo não acaba, já que Jujutsu voltou com aliens. Eu não sei qual que é o tesão de mangaka que faz história de poderzinho espiritual de meter alien no meio, mas tudo bem. Enfim, Jujutsu Kaisen Módulo ou Monjuro teve seu primeiro capítulo e por mais que eu até aqui tenha descido o pau e só reclamado, e eu tenha ido ler esse capítulo com a expectativa de achar ele terrível, coisa que eu geralmente não faço, eu gostei do capítulo, na verdade. Então vamos fazer uma pequena análise desse capítulo. Eu geralmente faço análise aqui no canal para passar uma visão que eu tive vendo alguma coisa e talvez ajudar alguém a ter uma visão diferente ou entender melhor o porquê gostou de alguma coisa. Mas essa aqui eu acho que é mais pra me ajudar a entender porque que eu gostei dessa porcaria aqui. Mas enfim, deixa o like aí, por favor. Não tô com criatividade pra pensar em nada diferente, então só vou pedir com educação mesmo. Se inscreve aí, compartilha o vídeo, por favorzinho, por gentileza. Se tiver no celular, hypa o vídeo, por favor, que isso é muito importante, vai ajudar bastante mesmo. Por obséquio, faça isso. E comente o que você achou desse spin-off, se você acha que vai dar bom, se você acha que vai ser terrível. E agora vamos pro vídeo. O capítulo intitulado Incidente de Grau Especial começa já com os aliens. Nossa senhora, que coisa triste de falar. Na nave deles, que parece mais um iPhone, e que fizeram contato com a Terra para se refugiar nela, aparentemente. E com a descoberta por parte deles que existem pessoas com poderes semelhantes aos deles na Terra, chamados feiticeiros Jujutsu. Que tristeza de falar isso novamente. E depois dessa breve apresentação, a gente vai para um pequeno flashback da Yuka, a neta do Yuto Okkotsu e da Maki. Sim, eles ficaram juntos. Não sei porque o Gege fez tanto com o doce pra falar que eles ficaram juntos no final de Jujutsu Kaisen, sendo que eles literalmente iam fazer um spin-off deles. E essa Yuka é uma das protagonistas da história. E nesse flashback a gente vê que ela era muito apegada ao seu avô e ele acaba entregando o anel da Rika pra ela, dizendo que aquilo vai proteger ela. O que é meio estranho se para pensar que o avô da garota tá dando um anel de compromisso da ex-namorada dele morta. É meio estranho, mas é Jujutsu Kaisen, tá tudo bem. Mas aos 10 anos da Yuka, o Yuta morre de idoso, algum tempo depois da Maki. E o anel da Rika acaba indo pro irmão da Yuka, o Tsurugi. E aqui é interessante ver como o Yuta nem aparece o rosto dele. Eu acho que isso tem um motivo bem específico, que é que o autor quer separar essa história de Jujutsu Kaisen normal, mas eu vou falar disso mais pra frente. Mas a Yuka tenta basicamente quebrar o seu irmão na porrada, já que ele pegou o anel dela e acaba levando um pau, já que, como a gente vai ver mais pra frente, o garoto tem literalmente restrição celestial. Ele herdou isso da Maki, e aí o que herdou a Bushice do Yuta, aparentemente. E eu não sei qual é o problema do Gege com irmãos, que ele sempre tem uma relação complicada nas histórias dele com irmãos. É a Maki e a Mai, o Sukuna devorando a própria irmã no útero e o sobrinho dele, pseudo-sobrinho dele, vindo quebrar ele na porrada 1000 anos depois. Mas ok, pro lado presente nós temos Yuka, com uma roupa que lembra muito a roupinha do clássica do Yuta, na verdade, uma boa sacada de design, eu gostei. E ela junto com Tsurugi, com feiticeiro Jujutsu, investigou um caso de sequestro de crianças. Como a gente viu no jogo do abate, outros países estavam querendo usar feiticeiros ou pessoas com energia amaldiçoada como fonte de energia. Hoje em dia no mundo de Jujutsu isso é proibido, como podemos ver aqui, mas tráfico humano existe, então acaba correndo ainda por baixo dos panos. Só que os irmãos não vão lidar com isso sozinhos, eles vão ter a companhia desse cara que o nome é gigantesco, ou só Maru para os íntimos mesmo. E ele aparentemente é um feiticeiro Jujutsu do exterior. Ele na verdade é um alien, mas guarda segredo e finge que surpresa quando revelar isso mais tarde no vídeo. E enquanto os dois irmãos discutem o que fazer com Maru, se ele virar um estorvo, ele tenta conversar com eles, acaba levando um apavoro, ficando em choque e depois é abandonado numa praça, tipo um cão vira-lata. Se eu fosse ele já tava invadindo a terra há muito tempo já, mas tudo bem. Até que a Yuka volta com remorso, e não muito na real, na verdade, e leva ele pra bater um rango e conversar. Conversa bem, a Yuka fala pro Maru sobre o irmão dela, todo o lance do anel, e como todos notam o esforço dele enquanto ela se esforça pra conseguir o anel de volta, mas ninguém liga. Então ele tem a brilhante ideia dele sozinhos resolverem esse caso, já que como ele tá ali basicamente pra só acompanhar eles, isso contaria como ela resolvendo o caso sozinha. O motivo dele tá querendo tanto ajudar ela vai ser explicado mais pra frente. Mas só até aqui a gente já tem personagens bem mais carismáticos e relações entre personagens bem melhores que a maioria dos de Jujutsu Kaisen, na verdade. O que não diz muito, porque
porque já não era muito bom, mas agora tá decente pelo menos. Uma das minhas maiores críticas a Jujutsu sempre foi que grande parte dos personagens não tinha química nenhuma entre si, não tinham interações decentes e nem personalidades carismáticas o suficiente, com raras exceções tipo Gojo, o Nanami, ou o Takaba, por exemplo. Muito personagem de Jujutsu só tava ali pro plot e pra frente, basicamente, o que é bem chato. Já que os personagens são muito mais interessantes, pelo menos à primeira vista, você tem a treta entre os dois irmãos e você vai ver mais ainda, aprofundadamente. Mais pra frente nesse capítulo, você tem a Yuka sendo o personagem que quer se provar pra conquistar o bagulho que é importante pra ela de volta. O que torna ela alguém bem brava às vezes, meio fria, mas ela demonstra se importar minimamente também. O Maru sendo alguém que é tirado pra inútil a maior parte do tempo, e ele tem a personalidade bobinha, porque ele de fato tá conhecendo esse mundo pela primeira vez, já que ele é do exterior, entre aspas, alienígena. E ninguém acaba levando ele muito a sério, mas ele segue firme tentando ajudar a galera aí, fazendo o que ele acha que tem que ser feito. E mais pra frente ele vai ter mais um desenvolvimentozinho também nesse capítulo. Eu gostei muito do Maru, achei ele bem carismático, ele é todo bobinho, que faz sentido considerando que ele é estrangeiro, né, um alien. E sinceramente, pra mim ele já tá até melhor que o Itadori, pelo menos no começo de Jujutsu Kaisen, o Itadori ele era só bobo e chato e sem motivo nenhum. Aqui tem um motivo pra ele ser bobo e chato, então eu compro. É claro, mas como se esse capítulo fosse uma obra-prima, ou algo assim, que reinventa a roda, mas ele é bem competente no que ele se propõe a fazer, o que me chamou a atenção logo de cara, já que o início de Jujutsu Kaisen, em contraste com esse aqui, é bem pior. Eu só insisti em ver Jujutsu porque a maioria das pessoas que eu conhecia gostava e porque ela é algo popular no geral. Mas independente de mim, provavelmente teria ter largado antes do arco do Nanami, que foi onde eu realmente comecei a me interessar pela história, na primeira temporada do anime. Dá pra notar uma ótima evolução do Gege nesse sentido, mas vamos guardar os restos dos comentários pro final do capítulo, né? Enfim, eles acabam conseguindo entender como as crianças estão sendo sequestradas, que tinha a ver com um certo lugar a qual elas iam e alguma espécie de feitiço. Logo quando eles descobrem isso, o Tsurugi aparece revelando que ele percebeu isso também. Maru pede desculpas por eles não terem conseguido resolver aquilo antes do Tsurugi chegar. E ele fala pra ele que ele queria ajudar com esse lance do anel, porque ele também tem um irmão e ele tem uma relação meio pai com o irmão dele também. Então ele queria ajudar o Yuka e o Tsurugi pra que eles possam se dar bem. E aí o Yuka acaba mandando ele catar coquinho e ele fica meio tchereca de novo. Coitado do cara, é sempre tirado pra merda. Mas enfim, a Yuka e o Tsurugi acabam tendo uma pequena disputa ali pra ver quem que vai ir lá. Eles vão juntos. Só que acaba indo só o Tsurugi sendo raptado por essas mãos bizarras. Porque assim como a Maki, ele tem restrição celestial e aparentemente o domínio do mestre de maldições que tá raptando as crianças tem um limite de quanta energia amaldiçoada ele vai raptar. Enfim, o clássico poder deixar de explicar de Jutsu. Então é o que explica que não vai salvar o Tsurugi, em vez disso ela só vai avisar os superiores dela do que aconteceu. E mesmo o Maru dizendo que ele tem uma ideia de como encontrar ele, o Maru por sua vez fica puto e bota o pau na mesa. Ele bota literalmente o pênis numa superfície plana de madeira e dá um discurso sobre como ela não devia tratar o irmão dela assim, como mesmo com eles não se dando bem, eles poderiam se dar bem eventualmente. A Yuka tenta cortar ele, falando que ele tá tentando empurrar os ideais dele nela, o que é verdade, mas o Maru fala que ter ideias não é algo ruim e que se for pra desistir dos seus ideias, que seja depois de passar toda a vergonha e dor possíveis. E basicamente falando que projetar seus ideias em alguém e essa pessoa não corresponder só faz com que o único a se machucar seja você. Fazendo a alusão, claro, com o fato dele estar projetando a relação de irmãos dele e como ele gostaria de lidar com aquilo nela, mas também com o fato dela projetar uma ideia do irmão, como a gente pode ver, e se ele acabar não correspondendo àquilo que ela imagina, como a gente vai ver que não, ela que vai acabar se machucando. Então ela sem palavras aceita e trazer um só pra deitar ele na porrada. Mas enquanto isso acontecia, o Tsurugi, o raptor de crianças, que eu nem acreditei muito aqui nesse vídeo porque não é tão relevante assim, ele só dá algumas informações interessantes com o fato dos feiticeiros Jutsu aparentemente estarem se tornando mais fracos hoje em dia, comparado à época do Gojo e do Itadori, e que a chegada dos aliens é um rumor que está se espalhando entre os feiticeiros e já são considerados uma ameaça semelhante ao Sukuna, que faz sentido, já que uma invasão alienígena seria algo bem devastador com certeza. Mas rapidamente a dupla dinâmica chega, a Yuka solta um irmão dela e eles saem na porrada. A Yuka perde e ela admite que ele é alguém que realmente é forte, que realmente se esforça, diferente do que antes ela fazia pouco caso daquilo, mostrando uma pequena evolução da personagem. Aí os dois se juntam, eles descem o cacete no mestre de maldições com a espada mágica flamejante do Tsurugi e as garras da Yuka. E o Tsurugi elogia a irmã dele e fala que ele vai dar o máximo pra poder devolver o anel da Yuka. Então a gente tem o flashback dele, que mostra como ele era apegado a Maki e ela elogiava ele sempre dizendo que ele era forte, afinal ele é como ela. E a Maki e o Uta acabam morrendo e o anel acaba indo pra ele, por regras do clã Gojo. E ele vê aquilo como uma ofensa, até a memória da avó dele, pelo que eu interpretei aqui, e promete ficar mais forte pra provar pra todos que ele não precisa daquele anel, porque ele é o neto da Maki, ele é o fodão. E eu preciso admitir que eu gostei bastante desse lance dos dois irmãos nesse capítulo. A forma com que cada um tinha uma relação diferente com os avós e como isso impactou a relação deles é bem legal. E a forma como a história mostra isso pra gente bem interessante, primeiro apontando o lado da Yuka, da situação, e depois do Tsurugi, que estava completamente apagado nesse capítulo, basicamente, até então. Mas agora a gente entende melhor o lado dele, o que até fez sentido botar ele assim, meio apagado durante a maioria do capítulo, porque ele tem a personalidade
meio introvertida mesmo, então faz sentido. Colocando ele primeiro como um vilão até pra gente, de certa forma, pelo menos um rival ali, mas depois mostrando que o cara é gente fina, na verdade. No fim das contas é tudo problema de comunicação, né? Tudo se resolveria mais fácil se eles conversassem antes, mas aí não ia ter história, não ia ter graça. Eu achei bem feitinho, enfim. Pra terminar o capítulo, o vagabundo acorda e vai fazer alguma coisa ali muito maligna, que eu não sei o que ia ser, porque foda-se. E o Maru usa o terceiro olho dele porque, pasme, ele era um alien esse tempo todo, oh meu Deus! E assim o capítulo acaba. E o que fala desse capítulo, né, cara? Do que fala dessa história de Jujutsu Kaisen com aliens é uma loucura. Mas eu infelizmente gostei disso. Eu não gosto da ideia de meter alien em Jujutsu Kaisen, mas eu preciso admitir que da maneira que foi feito aqui, ficou interessante. O capítulo foi uma história legal. É uma história que sinceramente não tem muito a ver com Jujutsu. E eu acho que essa é a ideia, até porque a história tá bem afastada de Jujutsu Kaisen no geral. Não parece tanto o mesmo universo, por mais que tenha citações ao que aconteceu já no mangá passado. A gente tem breves citações sobre Gojo, Yuji, do Yuta e da Maki serem os voos dos protagonistas, né? O anel da Rika é um objeto importante na história. Mas fora isso, que nem é tratado com tanta grandiosidade assim, eu acho que essa é a ideia. Eu acho que é proposital esse afastamento de Jujutsu Kaisen original, porque essa história é realmente bem diferente. E eu acho que essa é a proposta mesmo. Eu acho que o Gege Totoromi nem queria que tivesse necessariamente Jujutsu Kaisen, ele tinha uma ideia de uma história, só que ele gostou tanto desse universo que ele criou, ele gostou tanto talvez do sistema de poderes ou de alguma coisa assim, ele não queria só fazer um universo Ctrl-C, Ctrl-V do que ele já tinha feito e decidiu botar nesse aqui mesmo, o que eu acho que se for assim, eu respeito bastante essa ideia, na verdade. Ele tá colocando a história que ele queria contar acima da o que o público esperaria ou necessariamente gostaria de ver, o que, contrastando com o Gege, a gente viu de Jujutsu Kaisen, que tava querendo fazer um monte de coisa que os fãs queriam ver, botar um monte de coisa que os fãs queriam ver na história, isso acabou ferrando um pouco a história. O comportamento dele agora indo de contra completamente o que os fãs queriam necessariamente, eu acho bem interessante, na verdade, quero ver pra onde isso vai. Embora eu também seja um dos fãs que não queria ver aliens no meu Jujutsu Kaisen, mas tá bom, eu aceito. E Maru é pelo menos um personagem engraçadinho, então tá tudo bem. E sinceramente, esse trio de protagonistas pra mim já tem mais carisma entre si e separadamente do que Yuji, Nobara e qual que é o terceiro que eu esqueci? Até esqueci o nome dele, de tão relevante que ele é na história, né? Megumi. Megumi, ele não é um personagem, Megumi é literalmente um objeto do roteiro pro Sukuna ficar poderoso. É literalmente só isso que ele faz na história inteira, não serve pra nada, ele não tem personalidade, não tem nada. Quando ele tem algum desenvolvimento com a irmã dele literalmente morre só depois de 5 segundos que aparece na história, só pro Sukuna ficar mais forte no final das contas. Então, enfim, Megumi nem é personagem, a Nobara, ela tem uma personalidade legal, ela junto com o Yuji é interessante, mas também metade da história ela não aparece e tanto faz também. O Itadori no começo é ruim, depois ele fica interessante, depois ele melhora, mas nunca chega no ápice porque infelizmente ele fica bem escanteado na história de Jujutsu Kaisen, é muito apressado e não dá tempo pro personagem se desenvolver direito como eu gostaria, pelo menos. Agora, tirando o elefante branco da sala, os comentários de tipo, nossa, o Maru, será que é a reencarnação do Sukuna porque ele tem essa tatuagem no rosto, ele tem um irmão gêmeo que nem o Sukuna, e o Sukuna falou que ia voltar bonzinho. Infelizmente eu acho que é mesmo. Infelizmente, eu não queria que deixa o Sukuna pra lá, pelo amor de Deus, não aguento mais ver esse filho da puta. Já vi um arco inteiro dele caceteando o elenco inteiro dos personagens, não aguento mais ver esse cara. Pra mim, se trazer esse Sukuna de volta, ele tinha que voltar que nem a vovó Turbin dentro da dança, ele tinha que voltar com um bichinho ridículo e cabeçudo que todo mundo vai humilhar toda hora, ele vai ser um alívio cômico porque ele só toma no cu. É isso que ele merece. Mas tá bom, também se for assim, desde que seja bem escrito, eu tô aqui pra ler e gostar. E, enfim, me diz aí o que você achou desse spin-off de Jujutsu Kaisen no primeiro capítulo, né? Se você está hypado para o próximo capítulo, se você quer ler isso, ou se você acha que foi uma merda. Eu queria ter achado que foi uma merda, mas infelizmente eu gostei. Agora estou refém de Akutami de novo. Eu não aguento mais! Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E falou!